Até aqui eu criei esse banco de dados no Firestore. Ele tem um collection games com alguns documents. Cada document representa um game. Esses documents têm fields com informações dos games. E agora eu preciso conectar esse banco de dados e o back-end do Firebase ao front-end da minha aplicação web. Para fazer isso, eu vou precisar inserir no front-end alguns pedaços de código que o Firebase disponibiliza. Roger, como que você sabe disso? É o seguinte, se eu vier aqui no canto superior direito e clicar em Go to Docs, repousar o mouse em Fundamentals e clicar em Add Firebase Web, essa página tem o passo a passo de como adicionar o Firebase a uma aplicação web. Ou seja, ela tem o passo a passo do que eu vou mostrar agora. Primeira coisa que eu vou fazer é obter o pedaço de código que eu preciso para conectar o back-end do Firebase ao front-end da minha aplicação. Só que para obter esse código, primeiro eu preciso registrar a minha aplicação web dentro do meu projeto do Firebase. Como que eu registro a minha aplicação web dentro de um projeto do Firebase? Olha só, eu vou vir aqui no canto superior esquerdo, vou clicar nessa engrenagem, vou clicar em Project Settings e aqui nessa tela é exibida a configuração geral do projeto e aqui embaixo eu posso adicionar a minha aplicação no Firebase. E essa aplicação pode ser um aplicativo iOS, um aplicativo Android, uma aplicação web e ou um game Unity. E eu disse e ou porque você pode, por exemplo, registrar uma versão iOS, uma Android e uma web da mesma aplicação e fazer com que elas consumam o mesmo banco de dados criado dentro de um projeto no Firebase. Ou você pode também, por exemplo, ter duas ou mais aplicações web que consomem o mesmo banco de dados. E o mesmo vale para os apps Android, iOS ou Unity. Como o meu objetivo é conectar o Firebase na minha aplicação web, eu vou clicar nesse terceiro ícone e ele vai me dar a opção de registrar a minha aplicação. Isso aqui é só um nome para eu identificar a minha aplicação web aqui dentro do Firebase. Nesse caso, eu vou nomear como Testing Firebase mesmo, não tem problema ter o mesmo nome do projeto. Vou deixar esse checkbox desmarcado, porque eu não quero usar o hosting do Firebase. E se eu clicar em Register App, são exibidas duas opções para eu adicionar o SDK do Firebase na minha aplicação. A primeira é usando o NPM, que é o Node Package Manager, ou seja, o gerenciador de pacotes do Node. E a segunda opção é usando uma Tag Script. Eu não vou usar a primeira opção agora porque ela vai exigir de você conhecimentos de terminal e ferramentas de linha de comando. Como o foco aqui não é mexer com configuração, o foco aqui é começar rápido com Firebase, eu vou selecionar essa segunda opção, que é a opção de usar uma Tag Script. Beleza? Então vamos lá. O que esse código do Firebase está fazendo? Esse código está importando features do Firebase e me dando um objeto de configuração do Firebase. Esse objeto de configuração é o que eu vou usar para conectar a minha aplicação web com o back-end do Firebase que está disponível aqui nesse projeto do Firebase. Roger, quer dizer que eu vou deixar esse objeto no meu código front-end? Isso não é uma brecha de segurança? Alguém pode ver esse objeto no browser, atacar o back-end e fazer o que quiser com os dados, não pode? Na verdade, não. Esse objeto foi criado exatamente para você deixar ele no front-end da aplicação. E como tudo o que está no front-end é público, todas as informações desse objeto sempre vão ficar expostas para qualquer pessoa ver. E tá tudo bem, porque é dessa forma que o código do Firebase na sua aplicação web vai saber como que ele vai se comunicar com esse projeto aqui dentro do Firebase. Roger, então como que eu garanto que o meu back-end aqui nesse projeto no Firebase está seguro? Você garante a segurança do seu back-end através das regras de segurança do Firebase. Só que regras de segurança é um assunto que vai ficar para outro vídeo, porque, repito, o foco agora é a gente começar rápido com Firebase sem mexer com configuração. Roger, eu comitei o código com esse objeto no GitHub, e o GitHub começou a me avisar que esse código tem dados sensíveis. E ele vai avisar mesmo. Mas como eu acabei de falar, a segurança do Firebase é tratada lá nas regras de segurança. Se você não quiser deixar esses dados no seu GitHub, vai ser necessário configurar variáveis de ambiente, que é um recurso do Node.js, que é um assunto que também vai ficar para outro vídeo. Enfim, eu só mencionei as variáveis de ambiente agora para você entender que isso existe, que é um recurso que você pode usar para não deixar essas informações comitadas direto no seu código no GitHub, mas de qualquer forma, essas informações vão ficar públicas na sua aplicação front-end, beleza? Olha só, essa tag script
tem um atributo type que recebe module. Esse atributo é só uma forma de especificar que o código nesse arquivo é um módulo JavaScript. Você não precisa entender o que é um módulo agora, mas resumidamente, é uma forma de dizer que o código desse arquivo está encapsulado em um escopo próprio e pode ser importado e exportado entre arquivos .js. Como aqui no meu index.html eu já tenho uma tag script com o arquivo app.js, eu vou inserir type que recebe module para que esse arquivo seja tratado como um módulo JavaScript. Vou copiar todo esse código dentro da tag script e vou colar aqui no app.js. E agora a gente vai entender cada linha desse código. Observa que esse código tem alguns comentários. Esse primeiro comentário está dizendo que essas duas linhas estão importando funções de SDKs. E só para eu não pecar por falta de clareza, caso você não se lembre, SDK é uma sigla para Software Development Kit, ou seja, é só um kit para você usar no seu código. Essa primeira linha está importando a função initializeApp do SDK Firebase-app.js. Esse SDK é o core do Firebase. Ele é o mínimo que você precisa para fazer o Firebase funcionar aqui na aplicação e ele sempre deve ser inicializado antes de qualquer outro serviço do Firebase. É por isso que a initializeApp está sendo invocada aqui embaixo antes da getAnalytics. O segundo import está importando a função getAnalytics do Firebase-Analytics e esse segundo comentário está dizendo que nesse link eu vou encontrar os SDKs para as features do Firebase que eu quero usar. Isso quer dizer, por exemplo, que para eu usar o Firestore aqui na minha aplicação web, eu vou precisar importar ele de um SDK. Daqui a pouco eu vou mostrar isso melhor. Agora, esse é o objeto que contém a configuração do Firebase para minha aplicação. Ou seja, esse objeto contém a chave do banco, o ID do projeto, enfim, tem algumas informações que a aplicação precisa para se conectar com Firebase. Aqui abaixo, a função initializeApp, que é essa desse primeiro import, está sendo invocada recebendo o objeto como argumento, e essa invocação é o que faz o Firebase ser inicializado aqui na aplicação. E ela retorna um valor que está sendo armazenado na const app. E por último, a segunda função que foi importada, que é a getAnalytics, também foi invocada, recebendo o app como argumento, e o retorno dela foi atribuído para constAnalytics. Como eu disse antes, esse segundo comentário está dizendo que nesse link eu vou encontrar os SDKs para as features do Firebase que eu quero usar. Qual feature do Firebase que eu quero usar? Eu quero usar o Firestore, que é o banco de dados que contém as informações que eu quero renderizar aqui na minha aplicação web. Então agora que eu já estou usando o Firebase, para incluir o Firestore na aplicação, eu vou segurar Alt, vou clicar nesse link. Se o VS Code perguntar se você confia nesse domínio, você diz que sim. E quando você for direcionado para essa página, se aqui no canto superior direito você clicar em Available Firebase Services for Web, você vai encontrar o Cloud Firestore for Web que eu acabei de clicar. E aqui embaixo, no Setup Your Development Environment, você vai ver o que é necessário para importar o Firestore na aplicação web. Só que observe uma coisa, te dou 3 segundos. O que você está vendo de errado que não está certo aqui? Se você observar esse item 2, ele está dizendo que o SDK do Firestore está disponível como pacote do NPM. A gente está usando o NPM? Não. A gente está usando a tag script. Então sim, eu estou te mostrando isso para você ficar ligado e ler as coisas antes de querer sair implementando. Roger, como que eu importo o Firestore então? É o seguinte, eu vou voltar na página anterior e se eu vier aqui no passo 2, que é o instalar o SDK e inicializar o Firebase, aqui embaixo, um pouquinho antes do passo 3, esse aviso aqui está chamando a forma de importação que eu estou usando de Browser Modules. E aqui nessa linha, ele está falando que o padrão desse tipo de importação é o import, o nome da função que vai ser importada aqui dentro, from essa URL, e no fim dessa URL eu preciso especificar qual serviço do Firebase eu quero importar. Isso significa que aqui no app.js, se eu duplicar esse primeiro import, vier aqui no final da URL e substituir app por Firestore, agora eu estou dizendo que do SDK do Firestore eu quero importar a função initializeApp. Mas espera aí,
A função initializeApp é do SDK do Firebase App. Não faz sentido eu importar uma função que tem o mesmo nome aqui do SDK do Firestore. Então eu vou remover a initializeApp do import do Firestore. E agora eu preciso saber qual função eu preciso para importar o Firestore aqui na minha aplicação. E adivinha onde que eu vou descobrir isso? Eu vou voltar na documentação, aqui no canto superior direito, eu vou clicar em Available Firebase Service for Web, vou clicar no link do Firestore e aqui eu vejo uma função Get Firestore. Ou seja, se eu quero obter o Firestore na minha aplicação web, faz sentido que a função que importa ele se chame Get Firestore, certo? Então dentro dessas chaves, eu vou especificar que eu quero importar a função Get Firestore e ter essa função especificada aqui dentro dessas chaves é o que faz a importação dessa função para eu usar ela aqui no meu app.js. Agora, quando eu invocar essa função, ela vai retornar um objeto que eu vou mostrar daqui a pouco, porque antes eu vou fazer um limpa nesse código. Para deixar esse código só com o que eu preciso, a primeira coisa que eu vou fazer é remover todos os comentários. Por que eu removi os comentários? Porque comentários podem mentir. Se eu mudo o código e o comentário correspondente não é atualizado, o comentário perde sentido. E sem mencionar o retrabalho de atualizar comentários. Então não é uma regra, mas eu evito comentários na hora de desenvolver. A próxima coisa que eu vou fazer é remover ponto e vírgula, porque eu não gosto de codar usando ponto e vírgula e eu acho que para quem está aprendendo mais atrapalha do que ajuda. E eu também vou remover esse import da Get Analytics e vou remover a const Analytics porque eu não vou usar o Analytics agora. Se eu invocar um console.log que recebe app como argumento, eu vejo o objeto do Firebase exibido normalmente, então nenhuma alteração que eu fiz afetou a conexão com Firebase. Agora, aqui na minha aplicação, eu preciso obter uma referência do banco de dados que está lá no Firestore. Como que eu faço isso? É o seguinte, acima desse console.log, para armazenar a referência do meu banco de dados, eu vou inserir uma constdb, que é uma abreviação de database, que recebe o retorno da invocação da getFirestore, que é essa função que eu importei agora há pouco, que recebe app como argumento. A getFirestore e qualquer função getter que você importa do Firebase pode ser invocada sem receber o app como argumento, mas eu prefiro especificar o app para deixar isso explícito no código. Agora, a partir daqui, quando eu quiser ler, adicionar ou remover informações do banco de dados, eu vou fazer isso a partir dessa constdb. Se nesse console.log eu inserir a db, eu vejo esse objeto, nada de emocionante nisso, só que é a partir desse objeto e das funções que eu importar do Firestore que eu vou, do meu código, interagir com o Firestore. Roger, onde que eu posso encontrar esse objeto de configuração lá no meu projeto no Firebase? Olha só, se eu vier aqui nessa página, que é onde o Firebase me deu o objeto, e clicar em Continue to Console, a minha aplicação web fica registrada nas configurações do projeto e aqui eu tenho aquelas opções para configurar os SDKs do Firebase no projeto. Essa segunda opção agora está sendo exibida como CDN. Se você clicar nela, você vai ver o mesmo código com a tag script. CDN, caso você não se lembre, é uma rede de distribuição de conteúdo em que um grupo de servidores próximos da sua localização disponibiliza um certo conteúdo para você baixar no seu browser. Se você clicar na terceira opção, só o objeto de configuração é exibido.